sequências de números reais. É um tópico bem legal, tá? Do nosso curso. Vamos pensar, uma sequência pode ser alguma coisa assim, né? 1, 4, 9, 16, 25, tá? Assim, uma sequência AN, que a gente poderia trabalhar ou exibir ela dessa forma. Mas aqui a gente sabe que está tendo emparelhamento com 1, emparelhamento com 2, com 3, com 4. E uma função nada mais é do que... uma sequência nada mais é de uma função que a gente está pegando os naturais e ligando ao elemento dessa função. Então, a gente está emparelhando cada um desses elementos com um número natural, tá? Então, vou colocar uma definição um pouquinho mais formal. Definição de sequência. Uma sequência de números reais é uma função A, onde a gente pega um natural, como no domínio, e o conjunto dos reais no contradomínio, tá? Porque a sequência pode ter qualquer valor aí dos reais. Agora, uma característica bastante importante de sequência é quando a gente trabalha com sequências limitadas. Vamos pegar a definição. Uma sequência a gente vai apresentar ela dessa forma, a N é limitada se a extensão AN... Aqui, basicamente, a gente está escrevendo a sequência como se fosse um conjunto, tá? Então, a gente está pegando esses elementos aí da sequência, montando ou construindo um conjunto, e a gente vai dizer que esse conjunto é limitado. Isto é, se existe um limite inferior L pertencendo aos reais e um limite superior U, vamos pôr assim, U pertencendo aos reais, onde L é menor ou igual a cada um desses elementos a N, menor ou igual a U. Isso para todo N pertencendo aos naturais. Tá? Então, essa definição de sequência limitada. Vou pegar uma proposição bem simples com respeito a isso, já para a gente organizar o que é nossa ideia aí sobre sequência limitada. Então, primeira proposição,
bem simples, mas potente para ajudar em algumas questões. Então, uma sequência AN é limitada se e somente se existe algum C pertencendo aos reais para que módulo de AN menor ou igual a C. Isso para todo N pertencendo aos naturais. A gente já viu como que se escreve esse módulo de AN aí na outra aula, né? Então, basicamente, a gente só vai chamar esse L de menos C e o U de C. É isso que a gente quer fazer aqui de alguma forma, tá? Então, prova. Então, a gente viu ali na definição, né, que se a função é limitada, então, deixa eu colocar pela definição para você. Se a N é limitada, temos que L é menor do que cada um dos AN, menor do que U. Tá? Isso a gente viu ali em cima, lógico, para L e U pertencendo aos reais e N pertencendo aos naturais. Né? Então, pega a primeira volta. Né? A gente está trabalhando aqui com C somente C, então a gente está falando se a N é limitada, ela vai implicar que o módulo de AN é menor ou igual a C, e a volta é a gente falar que o módulo de AN é menor ou igual a C implica que ela é limitada, que a N é limitada. Então, a volta, a gente está falando que isso aqui implica nisso aqui. Se a gente chamar L de menos C e U de C, a gente substituindo ali, a gente vai ter, né, que temos menos C menor ou igual a N menor ou igual a C. E a gente viu lá nas propriedades do módulo que isso aqui implica no que a gente queria obter. Pá. Mas aqui já estou colocando a volta. Não, é só o contrário. O módulo a gente sabe que é isso aqui, então isso aqui implica que L a N igual, tá? E aqui a volta a gente já provou com isso, tá? Era basicamente só mudar os nomes aí de L para menos C e de U para C. Tá? No material assim, de análise, em geral tem essas proposições só para dar ênfase em algumas questões, tá? E assim, deixar um pouco mais claro algumas coisas, tá? Na questão da ida, né, a gente tem que ela é limitada, então ela vai ser desse jeito. Isso vai implicar que o módulo de AN é menor ou igual a C. Tá? Então, se a gente pegar e tomar um C, que ele é o máximo entre o módulo de L e U, o que a gente vai ter? A gente vai ter que
C é maior ou igual a U, tá? Uma vez que a gente está fazendo o máximo, pegando o máximo dele, e se C maior ou igual ao módulo de L, isso implica que menos C é menor ou igual a menos L. Então, a gente pode escrever que menos C é menor ou igual a menos módulo de L, pela essa última afirmação, que pelo que a gente colocou lá na ida, isso aqui tem que ser menor ou igual a N, menor ou igual a U, menor ou igual a C. Isso aqui, se a gente tirar o menos módulo de L e U, a gente vai ter que ficar menos C menor ou igual a N, menor ou igual a C, que implica onde a N menor ou igual a C, usando lá a nossa propriedade do módulo, tá? Assim, é uma proposição, assim, até meio trivial, tá? Porque, assim, a gente definiu em cima o que era ser uma sequência limitada, e aqui, basicamente, a gente está falando que esse limite a gente pode colocar no módulo e achar um valor ali que para os dois, assim, tanto para o limite inferior como para o superior, tá? Assim, não tem nenhum segredo e que, assim, só estou seguindo mais ou menos o que os livros fazem, mas muitas vezes não precisaria nem dessa proposição para entender tudo que vem por aí, tá? Mas dar ênfase em algumas coisas. Bom, a gente falou sequência limitada, outra característica também bastante importante, bastante relevante e agradável de sequências é sequências convergentes. Vamos pegar, então, a definição. Então, aqui, uma sequência AN converge para A pertencendo a R, se para todo epsilon maior que zero existe algum N maiúsculo pertencendo aos naturais, tal que a N menos A é menor do que epsilon. Aí eu vou fazer um desenho para ajudar. Isso para todo N maior do que N. Então, quando isso acontece, A é chamado o limite de AN, e a gente pode usar as notações com notações equivalentes abaixo. Ou seja, se a gente falar que uma sequência é convergente, por um certo número A, então a sequência a N converge para A. A gente pode escrever assim. Ou a gente pode escrever assim. A N converge para A com N indo para o infinito.
A gente pode abreviar mais ainda. Escrever só isso aqui, que o n indo para o infinito está subentendido. Ou a gente pode escrever como se fosse um limite. O limite de n indo para o infinito de AN igual a A. Tá? Então, são várias formas de escrever isso. Lógico, a mais simples é essa aqui, mais trivial também, mas qualquer uma das outras formas é equivalente, tá? Sequência, tá? Eu acabei correndo um pouquinho mais. A gente sempre faz uma sequência. A forma mais geral, a gente poderia falar assim, escrever dessa forma, tá? Mas isso é equivalente a gente escrever isso aqui, tá? É uma forma mais simples de escrever sequência, tá? Lógico, a gente poderia estar pegando cada um dos seus elementos, né? Então, aqui, A1, A2, até a N, isso se for finito, se for infinito, aí isso continua, tá? Mas convergência, o que a gente está falando ali? Bom, deixa eu ler de novo com vocês, só para ficar bem claro. Uma sequência N converge para um A, número real, se para todo epsilon maior que zero existe algum N, pertencendo naturais, tal que, isso então assim, é um índice, tá? Então a gente tem um valor lá de N, que a gente sabe que a partir daquele momento, a N menos A vai ser menor do que epsilon. A gente viu aqui na proposição anterior, que é basicamente quando a gente tem essa forma escrita, a gente está construindo os limites para ele, né? O limite inferior e o limite superior. Então, dessa forma que está escrito. Então, A é chamado o limite de AN, e a gente tem essas notações. Então, quando a gente escreve AN menos A menor do que epsilon, isso aqui é equivalente a gente escrever assim, dado a proposição anterior. Menos epsilon menor ou igual a N menos A menor ou igual a epsilon. Se a gente somar A em todos os membros dessa desigualdade, a gente vai ter A menos epsilon menor ou igual a N menor ou igual a A mais epsilon. Então, a gente construi um intervalo de confiança aí para cada um desses elementos AN. Então, o que a gente tem? A gente tem... Aqui está o nosso AN, na vertical, e aqui cada um dos N's. Então, a gente tem aqui elemento. Vamos pegar o que seria o A. O A seria isso aqui. Vamos pegar essa A mais epsilon. E aqui seria A menos epsilon. E aqui vai, a gente tem um A1 aqui, vamos pensar A2, A3, o A4 a gente poderia pôr aqui, o A5, depois A6, A7, A8, A9, A10 e assim por diante, tá? Se a gente pegar um N aqui, a gente podia, deixa eu ver se eu coloquei maior ou igual na definição, só para não... N maior que N. Tá? Então, deixa eu só... Essa questão, quando a gente coloca numa definição dessa, se N é maior ou igual, é que a gente só quer, ou maior, a gente quer determinar um limite para ele, e é por definição, tá? Então, o que ser convergente, o que significa? Significa que meus índices, quando passar desse N aqui, ele deixa de... ele passa a convergir, ele deixa de ficar fora do intervalo. Se vocês notarem, a partir de N, cada um dos elementos da minha sequência está dentro desse intervalo de confiança. Tudo bem? Vamos mudar um pouco.
aqui? Sei lá, deixa eu pegar um outro desenho. Aqui, fazer um desenho assim. Vamos pensar inicialmente que o A é isso aqui, sei lá. E a gente quer um intervalo de confiança, né? Sei lá, bastante bondoso. Opa, menos. A gente vê que um N aqui já seria suficiente, né? Para a gente falar em convergência dessa sequência. Mas se a gente... Aí vem alguém, né, e fala assim, não, tá muito fácil, então vamos pegar um outro epsilon, um epsilon menor. Vou pegar aqui, ó. Esse epsilon vermelho aí, ele é bem menor do que o outro epsilon. O que a gente vai perceber é que a gente precisa de um outro n aqui, tá? Ou seja, a escolha do n sempre vai estar relacionada com o epsilon escolhido, tá? Então, se você dá um epsilon menor, você precisa de um n maior para você continuar representando a convergência dessa sequência, tá? Então, se uma sequência ela é convergente para um certo n e para um certo epsilon escolhido, se a gente escolhe um epsilon menor, a gente precisa de um n maior para manter a convergência dessa sequência. Tudo bem? Vamos lá. Então, pegar uma definição aqui que vai ajudar em como a gente vai trabalhar com limites, tá? Então, definição como mostrar ou demonstrar que uma série converge. A ideia é quase ter uma receita de bolo, tá? Então, para mostrar que uma série converge para A, faça os seguintes passos. O primeiro seria um trabalho inicial. Ou a pré-demonstração, tá? O que significa? A gente, então, inicie com o intervalo do epsilon que está sendo dado, certo? Então, a gente começa por essa definição e desenvolva para obter n. Isto é, chegar a obter esse n maiúsculo que será usado nos passos seguintes, tá? Deixa eu obter, vou chegar e ficar... Obter n maiúsculo, tá? Que é
é isso aqui, tá? O que a gente tá fazendo ali na construção, se é te dado um intervalo desse tipo, a gente tem que encontrar um n aqui para demonstrar que essa série é convergente. Então, o primeiro passo, quando a gente está tentando provar que uma sequência é convergente, a gente precisa encontrar esse n. E depois é a demonstração. O início da demonstração. Então, o que a gente vai falar? Então, a gente começa falando, seja epsilon maior que zero, esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo. Já na demonstração, que é o terceiro de tudo que falam para fazer. Então, aí a gente vai declarar qual que é o n, né? Então, seja n o valor inicial, o valor obtido ali naquele ponto inicial, naquele trabalho inicial, o valor inicial de n obtido em 1, no passo 1, e seja n maior do que n. Então, agora a gente refaz o trabalho inicial, mas já conhecendo esse n. Então, agora refaça o trabalho inicial sem o epsilon, tá? E use n para obter a n menos a menor do que epsilon. A gente vai fazer um exemplo para ver como isso funciona. Exemplo. Mostre que a sequência n, que é dada por isso, pela sequência de números, isso até 1 sobre n, onde o AN aqui, ele é 1 sobre n, né? Então, quando n é igual a 1, é 1, quando n é igual a 2, é 1 e o meio, essa sequência, converge para zero. Então, a gente tem que demonstrar isso. Então, vamos começar pelo trabalho inicial, que é o pré-demonstração, pré-prova. Então, aqui, dado um epsilon arbitrário, e a gente está supondo que esse epsilon vem antes da gente encontrar o n, então, encontraremos n que garante que para todo n maior do que n, temos a n menos a é menor do que epsilon. Tá? É isso que a gente precisa. Aí, no caso específico, a gente tem que a n menos a menor que epsilon, isso aqui, na verdade, é 1 sobre n menos 0, que é menor do que epsilon. Isso implica que vai ser 1 sobre n menor do que epsilon, que aí a gente, para isso acontecer, a gente precisa de um n igual a 1 sobre epsilon. Tá?
Tudo bem? Então, assim, esse N maiúsculo aí de referência para nós é 1 sobre epsilon. Toda vez que a gente vê, né, que aqui o que é importante, né, que é o que a gente tem falado, que N, ele é função de epsilon, né? Então, assim, a escolha de epsilon sempre vai depender para escolher N. De novo, se a gente tem um epsilon bem pequeno, a gente precisa de um N muito grande. E a gente pode ver nesse exercício aqui, tá? Então, agora é só, basicamente, a gente escrever isso aí de uma forma um pouquinho mais formal, né? Então, prova. Isso daí seria como se fosse o rascunho que a gente fez até agora, tá? Então, dado todo epsilon maior que zero, definimos n igual a 1 sobre epsilon. E é importante ser da ordem, tá? A gente está falando assim, ó, temos um epsilon maior que zero. Então, a gente vai definir o n, que no caso é 1 sobre epsilon aqui, que a gente descobriu ali em cima. E a gente sabe, então, para todo n maior do que n, e aqui, se a gente fizer o inverso disso, então implicando que 1 sobre n é menor que 1 sobre n, esse n maiúsculo, temos, aí a gente vai desenvolver an menos a, que é igual a 1 sobre n menos 0, que é igual a 1 sobre n, que é menor de 1 sobre n maiúsculo, e a gente sabe qual que é o n, isso aqui é 1 sobre epsilon, que é igual a epsilon. Então, o que, que a gente obteve aqui? Ou seja, an menos a é menor do que epsilon, tá? An menos a menor do que epsilon. Tudo bem? Logo, 1 sobre n tende para zero. E a gente demonstrou aí que essa sequência aí está convergindo para zero, que era o objetivo inicial. Tudo bem, demonstrar que uma sequência é convergente ou converge com um certo valor é treino, tá? Tem que fazer exercício. Vou colocar ali, pelo menos, para encontrar o limite, não encontrar, mas para provar que um certo limite é esse aí, a gente vai ter pelo menos uns 5, tá? Diferentes e tem em grau de problemas, tá? Tem um que dá bastante problema, tá? Mas eu vou colocar como exercício para vocês. Que é essa relação de encontrar um epsilon e depois encontrar um n, ela não é muito trivial. Isso. Mas aí, vocês vão tentar resolver e depois a gente vai tirando dúvidas, tá? Então, uma outra definição importante, principalmente quando a gente está pensando em topologia, tá? Muita coisa aqui, às vezes, a gente está escrevendo a mesma coisa de forma diferente, tá? Mas, para cada situação, faz mais sentido usar de alguma forma. A gente vai definir o que seria uma epsilon-vizinhança, tá? Então, seja epsilon maior que zero, a epsilon-vizinhança de um ponto A é um intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Basicamente, estou dando um nome ali para aquele intervalo de confiança que a gente construiu. Se a gente colocar na reta, é isso aqui, né?
A menos epsilon, A mais epsilon, e aqui está o A. Tudo bem? E a vizinhança é tudo isso aqui, né? Tudo bem? Se a gente estivesse trabalhando no RN, a gente poderia chamar isso de bola, tá? Isso é uma bola, de alguma forma. A definição de bola que a gente vai falar que se a gente pegar qualquer elemento aqui dentro desse intervalo, ele está numa distância de A menor do que epsilon, tá? Que é o que a gente escreveu aqui de alguma forma. E a gente pode falar o que é convergência, então, quando a gente está trabalhando com uma vizinhança desse tipo. Então, sim, uma sequência. A N converge para A sendo um número real, para todo epsilon maior que zero, existe algum N pertence aos naturais, tal que a N estará na E-vizinhança de A para todo N maior que N. Tá? Então, só uma outra forma de escrever convergência, tá? Eu estou falando assim, a partir de um certo N, de um índice dessa minha sequência, todo elemento cai nesse intervalo. É isso que eu estou dizendo aqui. Outra coisa que é importante, ali eu tinha feito o diagrama dessa forma, né? Aqui a N e aqui N. Então, desenhar de novo aqui, mas tentar fazer uma relação, vamos colocar o N estando aqui, o N maiúsculo. Aqui não importa, o elemento pode estar dentro ou pode estar fora, o que é importante é que a partir desse momento, a partir desse N, todos têm que estar aqui dentro. Então, sei lá, vou colocar aqui, isso aqui é o A1, esse último aqui, vamos pôr que ele está bem em cima, que é o AN. Se a gente tivesse na reta, tentando representar isso, aqui está o A, né? A gente pegaria o A1. O A1 está aqui, ó. Aí, isso aqui vamos falar que é o A2. O A2 está aqui, ó. E o AN, vamos pôr que ele está fora, o AN maiúsculo, está isso aqui. Aí o AN mais 1, ele tem que estar dentro, né? Então ele está aqui dentro. O AN mais 2 está aqui. E assim por diante, tá? Então, sei lá, isso daqui poderia ser a N mais um valor T qualquer aí. Então, sei lá, estaria esse aqui. E assim sucessivamente, tá? Então, a N mais T. Tudo bem? A questão da convergência aí, relacionado com a questão de vizinhança, falar que depois de um certo N, todos os elementos têm que estar dentro dessa vizinhança. Tudo bem? Se a gente estivesse falando em bola, seria estar dentro da bola. Tá? E quando a gente fala, a gente definiu o que é distância, então a gente poderia falar assim, que a distância de AN com A, a gente definiu que seria essa função de distância, tem que ser menor do que epsilon.
Ah, o que é distância? Distância de AN para A. É o modo de AN para A, tá? Que vai cair na definição que a gente colocou acima. Menor do que epsilon, tá? Então, definir bola ou vizinhança é a mesma coisa, tá? O que é importante se a gente está trabalhando no R ou no RN, sei lá. Isso é o que... Mas a definição não muda, tá? Dependendo do N que a gente está trabalhando, só entender. Então, aqui, a gente... o que a gente está falando, só tentar deixar um pouquinho mais claro. Não vai cair aqui, mas é importante. Se a gente está no R2, né? Falar uma bola é isso aqui, ó. Uma bola aberta. Aqui, vamos supor que é o centro A. Então, a gente pega qualquer AN aqui, vamos supor a N é 1, e esse raio aqui é epsilon, tá? Então, falar que está dentro da bola é falar que a distância entre dois elementos, entre o elemento de centro e qualquer outro elemento, é menor do que esse epsilon, tá? Que é o que a gente desenhou aqui, de alguma forma, tá? Isso aqui é bola, isso aqui também é bola. Tudo bem? Mas aqui a gente não está no R2, a gente está só no R, então o que importa para a gente é isso aqui. Bom, a gente falou em convergência, vamos falar agora quando uma sequência é divergente. Se uma sequência AN não converge, então diverge. E divergir tem três significados aí para nós. Então, divergência pode ocorrer de três formas. Primeira, a N diverge para o infinito. Ou seja, a gente pode escrever assim, por notação. Que o limite de N indo para o infinito, a N também vai para o infinito, tá? Notação. Lógico, a gente falar que o limite de uma sequência é o infinito, o infinito não é um número real, mas é uma forma de representar que essa função está divergindo, tá? Então, a N diverge para o infinito se para todo M maior que zero, o M sendo um número real aqui, tá? Deixa eu escrever o M bem claro aqui, para não parecer o M. Existe algum N tal que a N é maior do que M para todo N minúsculo maior do que o N maiúsculo. Tá? O que eu estou dizendo aqui, assim, ó, tá, eventualmente até o N ser igual a N maiúsculo, o AN pode ser menor do que M. Mas depois de N, aí necessariamente tem que ser maior. Então, vamos tentar desenhar isso. Então, eu tenho aqui a N, isso aqui é N, eu tenho minha função aqui,
Vamos supor que isso aqui é o n. Tá? Pá, vamos supor que esse aqui é maior, mas esse aqui também é menor. E o n, tá, vamos só acochambrar aqui, só pra, a partir de um certo, porque esse vai estar acima, mas esse está abaixo. Mas a partir desse n maiúsculo aqui, todos têm que estar acima, tá? De n. Lá, tá? Então, a gente permite que tenha valores abaixo de m até o n maiúsculo. É isso a gente fala que está divergindo para o infinito, tá? Isso aí vai crescendo. Lógico, a velocidade de quanto isso cresce depende muito da função, mas a ideia é que vai para o limite, tá? A gente não vai trabalhar com série, mas série a gente estaria olhando um pouco sobre a velocidade que isso acontece, mas em sequência isso não importa muito, tá? Bom, a segunda forma de uma sequência divergir é o seguinte. Então, a n diverge para menos infinito. A notação a gente faz igual àquela, tá? Só que para o menos infinito. Se para todo m menor do que zero, existe algum n tal que a n é menor do que m para todo n maior do que n. O que a gente está dizendo aqui? Eu vou aproveitar a figura. Vamos colocar aqui. A gente está no eixo abaixo do zero, tá? E a gente tem o nosso m aqui. Então, eventualmente, a gente pode ter alguns elementos aqui acima de m, mas a partir de n, todos têm que estar abaixo dele. Tá? É isso que a gente escreveu ali. E a terceira forma, caso ela seja divergente, mas não atenda nenhum desses dois, então caso contrário, a n não tem limite. Tá? Então, se a nossa sequência for divergente, ela pode divergir para o infinito, ela pode divergir para menos infinito, ou ela pode não ter um limite. Ou seja, ela pode estar flutuando tanto para cima e para baixo, aí, sem ir para uma direção específica. Tá? Tudo bem? Vou pegar um exemplo isso. Exemplo. Seja a n ao quadrado, mostre que a n ela diverge, tá? Então, ela está indo para o infinito, tá? É uma forma mais simples também de escrever isso. Então, a gente vai pegar lá o trabalho inicial, que a gente fez igual quando a gente estava provando convergência, tá? Então, nosso trabalho. Queremos a n maior do que m, tá? Isso é o nosso objetivo. Então, assim, n ao quadrado tem que ser maior do que m, o que implica que n é maior do que a raiz de m. Então, aqui, o nosso n
igual a raiz de n. E aqui é a nossa prova. Dado todo m maior que zero, seja n igual a raiz de m, então, para todo n maior do que n maiúsculo, a n igual a n ao quadrado maior do que n ao quadrado maiúsculo, que é igual a raiz que é igual a m. Ou seja, a gente provou, ou seja, a n maior do que m, tá? Para todo n maior do que n. Logo, a n, ela diverge. Tá? Não tem muitos segredos, mas tem que fazer bastante exercício, trabalhar bastante com isso, tá? É uma coisa, não é complicada, mas exige alguma atenção, principalmente para encontrar o n necessário para ela não ser limitada, né? Ou não convergir. Quer dizer que ela está ultrapassando um certo n, e a gente escreve isso para obter. Uma observação aqui importante, tá? Quando a gente está falando que ela converge, né? Então a gente está escrevendo o quê? Quando a gente está falando que uma sequência converge, então sequência convergente. A gente está falando o quê? A gente está falando assim, que para todo epsilon maior que zero, existe algum n pertencendo aos naturais, tal que para todo n maior do que n, temos a n menos a menor do que epsilon. Isso é quando a gente está falando que uma série é convergente. Para a gente falar que uma série é divergente, a gente pode negar que ela é convergente, tá? Então, uma sequência convergente, aliás, divergente, é equivalente à sequência NH não convergente. E a gente escreveria a sentença anterior, assim, se para todo epsilon a gente tem que demonstrar o que está em cima, no caso da divergência, a gente tem que achar um epsilon, isso acontece. Então, existe algum epsilon maior que zero, onde para todo n pertencendo aos naturais, existe algum n maior que n, tal que a n menos a é maior ou igual a epsilon.
Então, essa sentença de baixo é a negação da sentença de cima, tá? Então, muitas vezes é mais fácil usar a negação para encontrar um resultado do que usar a convergência, tá? Vamos pegar um exemplo aqui bem importante, bem legal. Vou pegar um exemplo que é, então, seja a n igual a menos 1 a n, prove que a n diverge. Acho que esse exemplo está em qualquer livro aí que você pegar, porque ela a gente ali na frente vai falar sobre a relação de uma sequência limitada e convergente, e essa sequência, se a gente desenhar os segmentos, aqui eu vou ser um pouquinho mais específico, a gente tem 1, 2, 3, 4, aliás, confundindo do jeito que eu vou desenhar aqui. Assim é melhor. Aqui a n, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aqui 1 e menos 1. Quando o n é 1, o nosso AN é menos 1. Então, o AN1 está aqui. Quando o n é 2, o nosso AN está aqui. E assim vai, né? Então, o que temos, né? Quando é par, isso aqui é 1. Quando é ímpar, o n, isso aqui é menos 1. Bom, apesar de ser limitada, né, que a gente, tanto como superiormente como inferiormente, que a gente pode obter aqui um m de tal forma que nunca algum elemento vai ultrapassar, e aqui também, né, o menos m, ela não converge. Aí a gente pode pensar, mas por mais que isso pareça óbvio, vamos pensar que ela aqui vai ser lógico, vai ser por absurdo, né, que a gente vai fazer, né? É mais fácil você provar que ela não vai convergir, que ela vai aparecer alguma coisa estranha. Mas a gente é melhor fazer isso por absurdo, tá? Então vamos pensar primeiro, vamos pensar aqui. Então, a gente está no rascunho, tá? Tudo isso é rascunho. A gente vai supor por absurdo que essa sequência n converge para A, tá? Então, vamos pensar o que poderia ser esse A. Olhando aqui, a gente poderia falar que A é igual a 1. Certo? Então, o que é, pela definição de convergência? O que é esse A? Esse A é um elemento que todos os elementos estão ficando próximos dele a partir de um certo n. Então, assim, se a gente pegar qualquer n aqui, lá, qualquer n, a gente vê que não vai mudar. Os elementos não estão ficando mais próximos. A gente está vendo que está ficando a distância até de 2, né? 2 unidades desse número. Então, se você tem metade dos teus elementos ficando a distância 1 de você, não quer dizer que está ficando próximo, né? Apesar de uns estão ficando exatamente em cima do 1. Então, isso aqui não pode ser verdade, né? Vamos pensar que em menos 1. E pelo mesmo argumento, isso também não pode ser.
Mas alguém pode falar assim, ah, mas e o zero, né? Porque o zero está no meio dos dois, né? Então, se a gente fizesse a média, isso daqui da média zero. Mas é muito estranho a gente falar de estar ficando cada vez mais próximo, que é a ideia de convergência, a partir de um certo n, se todos os elementos ficam a distância de 1 desse elemento A igual a zero. Então, zero também não funciona, né? Então, para a gente pensar em provar que é divergente, basta a gente negar isso aqui. Então, a gente precisa achar um epsilon que isso aqui não funcione. Ah, que epsilon que a gente pode pensar? Algum epsilon aqui, né? Sei lá, se a gente pensasse em provar que isso não é convergente, a gente teria que ser um epsilon que ele é menor do que essa distância. Tá? Então, é menor do que a distância de 1 para menos 1. E aí a gente conseguiria provar, porque a gente vai provar que depois de um certo n, nenhum elemento vai cair dentro desse intervalo. Tá? Então, essa forma de demonstrar que uma sequência é divergente é basicamente a gente encontrar um epsilon em que ela não converge. Tá? Então, muitas vezes a negação ela é importante para isso. Então, vamos escrever como que a gente poderia provar que essa sequência é divergente, tá? Então, prova. Então, suponhamos, por absurdo, que ela é convergente, né? Seja epsilon igual a meio maior do que zero, com n par, temos 1 menos a, né? Que esse aqui é meu an quando é par, é menor do que meio. Certo? E para n ímpar, temos que menos 1 menos a também é menor do que meio. Tá? Então, ó, eu tô pegando um epsilon aqui. Lógico que para o desenho, a distância... lógico, ali eu estou colocando metade da distância, né? Mas poderia ser... Eu estou falando que os dois não são iguais, né? Se eu colocar a distância aqui, eu estou falando que os dois não são iguais, tá? Um é diferente de menos um. Para falar que eles não vão cair juntos, ou meio, ou sei lá, um terço, alguma coisa assim, seria um pouquinho mais conservador, tá? Então, para ímpar, a gente vai ter essa definição, se a gente pensando em convergência, tá? Aqui, pegando toda aquela definição de convergente, a gente está pegando um epsilon aqui maior que zero, e a gente está falando que se ela for convergente, quando for par vai ser isso, a regra, e quando for ímpar é isso aqui. Então, aí vem o macete. Esses macetes, o que eu vou mostrar agora, a gente sempre usa em análise, tá? Então, portanto, a gente pegar a distância dos dois ali, de 1 para o menos 1, é 2 a distância, né? Mas 2 a gente pode escrever assim também, né? E a gente pode escrever isso aqui dessa forma também. Certo? Estou somando e subtraindo A dessa igualdade, tá? Deixa eu fazer uma passagem a mais, então. Isso aqui a gente pode
escrever assim. E pela desigualdade dos triângulos, a gente sabe isso aqui. Isso aqui a gente sabe quanto que é, ou quanto que isso é menor. Então, isso aqui, esse primeiro termo, é isso aqui, menor que meio. E o segundo termo é menor que meio também. E todo mundo sabe que meio com meio dá 1, né? Um absurdo. Por quê? Porque a gente está falando que 2 é menor do que 1. Tá? Que a gente saiu aqui da distância 2. E pela convergência dessa sequência, a gente chegou que para ela ser convergente, ela tem que ser menor do que 1. Pegando a desigualdade dos triângulos. Tá? E a gente vai chegar aqui, isso é absurdo. Então, por que pelo desenho dá para ver? Se a gente pegar um epsilon de meio aqui dentro a gente não vai conseguir colocar todos os elementos aí depois de um certo n. Tá? E aqui a gente... só deixa eu escrever um pouquinho mais. Um absurdo, pois obtemos 2 menor do que 1. Bom, acho que isso é suficiente. Logo, a n não converge para A, que é equivalente a gente dizer que a n é divergente. Tá? Ou é melhor não colocar essa segundo, porque poderia dar a impressão que está indo para o infinito, mas não é o caso. Tá? E a gente termina esse exemplo. Tudo bem? Alguma dessas passagens aqui não ficaram assim claras? Ou qualquer uma dessa passagem não ficou clara? Vamos lá. Então, aproveitando esse exemplo, a gente vai pegar uma proposição aí bastante interessante. Limites são únicos. Professor? Oi. Ah, não, já entendi aqui, desculpa. Mas pode falar, Michele, qual que era a dúvida? Não, na verdade, eu não tinha pegado aqui que a definição para N ímpar, mas agora eu já entendi de onde que veio o segundo meio ali. Porque ó, aqui ó, eu até coloquei, ó, quando a gente tem quando os AN são ímpar, ele é -1, certo? Então, aqui eu estou colocando -1, menos A. Tá? Porque o que a gente tem? A definição de convergência, deixa eu colocar aqui, só para... Quando a gente está falando que uma função é convergente, a gente tem que... Isso tem que acontecer, tá? Certo? Então, ali no caso, quando é par, esse AN é 1, quando é ímpar é -1. E o epsilon eu estou falando que é meio, tá? E o meio foi escolhido justamente para saber que aquilo ali daria problema. Tá bom? Sim, aham, beleza, obrigada. Tá. Então, a próxima proposição é basicamente a gente falar isso aí, né? O que é que a gente viu no exemplo, tá? Então, que os limites, quando existem, são únicos, tá? Então, uma sequência. Não pode ter mais que um limite. Antes de... vamos pensar no rascunho. Se a gente falar que essa sequência
ela tem dois limites, a gente poderia colocar um limite. O que a gente está falando? A gente está falando que uma sequência n estaria indo para A, depois de um certo n, e a n estaria indo para B. Vamos pensar como seria o desenho disso daí. A gente tem o A aqui, A menos epsilon, A mais epsilon, e aqui a gente teria o B. B menos epsilon, B mais epsilon. E a gente vai tentar achar um epsilon específico que isso não ocorra, né? Ou seja, assim, a gente vai falar que a distância de A para B tem que ser menor que um certo epsilon. E se essas duas questões ocorressem, isso não é possível, tá? Então é isso que é. A gente vai fazer uma construção do que a gente construiu no exemplo anterior, só que para um caso mais geral, tá? Então, essa proposição estaria representando o exemplo anterior para casos gerais, tá? Lógico, assim, vamos supor, caiu exatamente esse exemplo numa prova, sei lá. Tá? Prove que a n igual a menos 1 elevado a n diverge. Tá? Poderia chegar assim, pela proposição de limites únicos, a gente sabe que não pode ter mais de um limite. Poderia construir um argumento usando essa proposição. Tá? Mas vamos pensar, o rascunho da prova é mais ou menos isso. A gente vai falar que cada um desses pontos aqui, A e B, são limites para a nossa sequência n, e a gente vai ver que isso não é possível, tá? A gente vai chegar no absurdo, tá? Então, vamos lá. É bem curtinho também essa prova. Então, prova. Seja epsilon maior que zero. Tomemos epsilon dividido por 2, maior que zero, e a n convergindo para A. Então, assim, existe N1, pertencendo aos naturais, tal que N maior que N1 temos que a n menos A é menor que epsilon por 2, tá? Então, eu estou pegando um epsilon. Uma coisa que é importante aqui, tá? Alguém pode falar assim para mim, pô, professor, tem que ser sempre esse argumento quando eu estou trabalhando com 2 pontos, colocar epsilon por 2. É assim, a gente está pegando um epsilon arbitrário, tá? Então, assim, um epsilon pode ser 2 vezes um outro valor, tá? Então, a gente escrever epsilon dividido por 2 aqui é um pouquinho de preciosismo formal, tá? Mas eu poderia colocar epsilon 1 aqui, e depois o importante eu chegaria em epsilon 1 mais epsilon 2. Eu vou comentar isso ali na frente, tá? Mas, assim, é um pouquinho de preciosismo, tá? Para deixar um pouquinho mais bonito, deixar o resultado da prova um pouco mais bonito. Mas funcionaria com qualquer valor de epsilon, dado que é arbitrário, tá? Então, voltando, tá? A gente está falando que epsilon é maior que zero, a gente está tomando aqui um epsilon dividido por 2, que também é maior que zero, se epsilon é maior que zero. A divisão de dois números positivos tem que dar um outro positivo. E a gente está falando que a n tende para A, converge para A. Assim, existe um N1, um arbitrário também, que depende desse epsilon escolhido, tal que n maior que N1, temos que todos os ANs ficam nessa região aí. Ou seja, a n menos A é menor do que epsilon por 2. Tá? Da mesma forma, dado epsilon por 2 maior que zero, e a n
tendendo para B, existe algum N2, tal que para N maior do que N2, temos a N menos B é menor do que epsilon por 2. Tá? Definição de convergência, tá? Então, eu estou falando que converge para A, a minha sequência, então estou colocando a definição de convergência. Estou falando que converge para B, estou colocando definição de convergência. Isso para um epsilon arbitrário, que eu estou falando que é epsilon dividido por 2. Tá? Tomemos N igual ao máximo de N1 e N2, tá? Então, eu estou pegando um N qualquer e estou falando que é o maior desses dois N's que eu peguei ali em cima, tá? Por que eu quero? Eu quero que se uma sequência, vamos supor, que N2 é maior que N1. Se a sequência está convergindo para N1, ela vai convergir para N2, dado que N2 é maior que N1. Mas a outra sequência, se converge para N2, talvez ela não converja para N1, tá? Então, eu tenho que pegar o maior dos dois. Então, eu estou pegando um N, que é o maior dos dois elementos, dos dois números aí. E para N maior do que N, temos... E agora vem a nossa construção. A gente está falando que A menos B, a gente quer falar que isso daqui, o que a gente vai chegar é que eles, apesar de a gente não estar construindo por absurdo aqui, quando eu escrevo assim, A menos B é menor do que epsilon, que é o que a gente vai querer obter, a gente está falando que A é igual a B, tá? Então, apesar de não construir por absurdo, é isso que a gente está construindo aqui. Então, vamos lá. Então, A menos B, a gente pode escrever dessa forma também. A menos AN mais AN menos B. E a gente pode colocar assim. A menos AN menos B menos AN. E a gente, pela desigualdade dos triângulos, sabe que isso é menor ou igual a A menos AN mais menos B menos AN. Tá? Estou mantendo aqui só para não ficar muito estranho, tá? Lógico, o módulo de um número sempre, não importa qualquer diferença, que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Isso aqui é igual a isso aqui, tá? Aí, pelo que a gente escreveu acima, a gente viu que a n menos a é menor do que epsilon por 2. Então, isso aqui tem que ser menor de epsilon por 2, mas a gente também chegou aqui que a n menos b é menor do que epsilon por 2. Que é igual a epsilon. Então, o que a gente chegou aqui? Então, ou seja, A menos B é menor do que epsilon. Tá? Isso significa que A igual a B, lógico, e a gente provou que não podem existir dois limites diferentes, tá? Então, logo, não podemos ter limites diferentes. Tá? Apesar de não ter sido construído, ter falado em absurdo, a gente poderia ter sido um pouquinho mais... ter ficado um pouquinho mais bonita essa prova, ter falado assim, suponha por absurdo que a N converge para A e a N converge para B. Aí a gente constrói toda essa argumentação
e depois a gente chega que a N tem que ser igual, a tem que ser igual a B, então não existe limites diferentes, tá? Aqui está escrito de forma direta, mas talvez por absurdo ficasse até um pouquinho mais bonito, tá? Uma observação aqui, tá? Uma observação. A gente poderia ter construído e ter falado isso, tá? Que a diferença de AN, o modo de AN com A é menor que um epsilon 1. E a diferença de AN e B ser menor do que um epsilon 2. E ali, na hora da gente construir o nosso argumento, poderia falar assim, epsilon 1 mais epsilon 2 igual a epsilon, tá? Isso não está errado, tá? Mas isso aqui, em geral, ninguém faz, tá? O pessoal prefere falar que o que a gente poderia ter, para ficar até um pouquinho melhor, juntar essas duas ideias. Falar que epsilon 1 igual a epsilon por 2, e epsilon 2 também é epsilon por 2, que é aí somando da epsilon, tá? Também poderia ser assim. Tá? Mas como a gente está tomando um epsilon arbitrário, se isso daí dá 2 epsilon, ou daqui poderia dar qualquer coisa, tá? O que a gente está falando com o epsilon é um número arbitrário, então poderia ser qualquer valor aqui que a gente está escolhendo, tá? Então, só uma ressalva aí. Em geral, é feito dessa forma. Vamos supor que se a gente está fazendo diferença de três elementos, sei lá, tipo, seria no caso aqui, se fosse 3 limites, né, que a gente está supondo que fossem iguais. Tipo, a n menos a n menos b e a n menos c. Então, aqui, em vez de epsilon por 2, a gente colocaria epsilon por 3. Aí, epsilon por 3 mais epsilon por 3 mais epsilon por 3 igual a epsilon, tá? Mas isso é um pouquinho de preciosismo, assim, formal, tá? Na verdade, o que a gente escrevendo que dá um certo epsilon aí, já era suficiente, tá? Isso é importante, eu sei que muitas vezes a gente fica confuso se está fazendo certo ou está fazendo errado, tá? Mas isso é suficiente. Dúvidas? O que é importante, talvez o mais importante aqui, todo mundo entende essa passagem aqui. Tá? Eu estou pegando só lembrando, tá? Por que eu posso fazer isso aqui? Por isso que a análise é legal, tá? A gente aprendeu lá no início do curso, se a gente pegar qualquer coisa aqui, um elemento A, a gente pode somar um elemento neutro, que isso é igual a A. Certo? E o elemento neutro a gente pode escrever assim, ó. B mais menos B. Isso é igual a A. Porque isso aqui é zero, tá? O que a gente está fazendo ali é isso aí. A gente está usando a nossa teoria. Lógico, a gente não precisaria, né? Falar assim, a gente está somando o elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição quer dizer que você pega um elemento e pega o inverso aditivo dele e você não interfere na tua equação, você não precisa escrever nada disso, você já vai fazendo direto, tá? Mas o que é importante em análise, a gente aprende a trabalhar, usar ferramentas analíticas para resolver alguns dos nossos problemas. E aqui, esse macete aqui, a gente vai usar muito, tá? Que a gente soma e subtrai alguma coisa para obter algum resultado, tá? Porque a gente quer combinar alguma coisa aí dentro que tenha algum significado. No caso aqui, a gente quer mostrar que é a n menos a e a n menos b, tá? Tudo bem? E é o que a gente tinha feito ali em cima, né? Pegamos a distância de 2, aí dividimos 2 entre 1 e 1, subtraímos A e somamos A, de tal forma para a gente poder usar a desigualdade dos triângulos. Desigualdade dos triângulos usa o tempo todo, tá? Em análise. Então, praticamente no curso inteiro, usa essa ferramenta, tá? Bom, pessoal, intervalinho aí para a gente tomar uma água, comer alguma coisa, qualquer coisa assim. Então, 10 minutinhos. Agora é 10h10, 10h20 a gente volta. Tudo bem?
Estou dando uma brecada aqui na gravação.